Fala moçada, tudo bem com vocês? Nessa videoaula nós faremos a correção da atividade de aprendizagem em reações orgânicas. Se você teve dificuldade, não compreendeu direito, se ainda tem alguma dúvida no conteúdo de reações orgânicas, acompanhe essa videoaula para a gente poder resolver esses últimos problemas antes de partir para uma prova sobre esse assunto. Tudo bem? Acompanhe comigo na tela. Bom, você consegue visualizar a questão número 1. Ela diz o seguinte: o benzeno, que é um produto tóxico, ele pode ser transformado, em algumas condições, no 1,2,3,4,5,6 hexaclorociclohexano, um poderoso inseticida. Mas qual é essa reação de transformação do benzeno nesse hexaclorociclohexano? Bom, para isso, vamos relembrar aqui como que é o benzeno. O benzeno ele vai ser um hexágono com duplas alternadas. Pronto, esse é o meu benzeno. E esse hexaclorociclohexano, ele vai ser o benzeno modificado, aonde ele vai ter agora a introdução de cada quina de um cloro. Então ele vai ter um cloro nessa quina, um cloro nessa outra. Eita, mas que cloro feio. Mais outro. Então são 3, 4, 5 e 6. Só que se você reparar, o benzeno em cada esquina dessa, em cada quina, ele tem o hidrogênio, porque ele é escondido. A forma de bastão não tem a necessidade da gente estar escrevendo o hidrogênio. Ele está escondido, mas ele está lá. E quando a gente pega o benzeno para fazer virar um hexaclorociclohexano, ele não perde esses hidrogênios. Então, eu tenho que colocar os hidrogênios, até porque cada carbono da quina, se não tiver os hidrogênios, vai fazer somente 3 ligações. Então, tem hidrogênio em cada quina também. Então, foi isso que aconteceu com o nosso benzeno. O que é? Ele sofreu uma hidrogenação? Não, não foi quebra de ligações pi para entrada de hidrogênio. Uma nitração? Não. Uma sulfonação? Também não. Não entrou aqui o grupo nitro nem o grupo sulfônico, que é o ácido sulfônico. O ácido sulfúrico. E de substituição, não. Substituição é quando um átomo sai para a entrada de outro e permanece o mesmo de ligação. Bom, o que aconteceu aqui foi uma adição. Foi adicionado átomos de cloro. Uma halogenação. Uma adição onde nós temos quebras de ligação π para acontecer a entrada dos átomos de cloro. Então, essa resposta está na alternativa E. Tudo bem? Vamos para a questão 2, sempre tentando ser mais sucinto possível. Uma substância apresentou as seguintes características. Descora a solução de bromo em tetracloreto. Absorve apenas 1 mol de hidrogênio quando submetido a reação de hidrogenação e pode apresentar-se sob 2 formas enantioméricas. Bom, cada item desse está nos afirmando a característica dessa molécula que é a resposta, que pode ser uma dessas 5. Ao ele falar que descoram a solução de bromo em tetracloreto, ele está querendo dizer que o bromo recebe, é adicionado a essa molécula, ou seja, a molécula reage com o bromo. Para ele reagir com o bromo, significa dizer que ele tem insaturação. Essa é a afirmação, tá? Número 1. Esse é o significado dela. Ah, professor, não ia saber isso. Tudo bem. Vamos supor que você não soubesse. Dá para fazer essa questão, mesmo não sabendo o significado de descorar uma solução de bromo em tetracloreto. Porque a questão número 2, ela já diz isso. Absorve 1 mol de H2 quando submetido a reação de hidrogenação. Uma reação de hidrogenação é uma reação de adição. Se ela é uma reação de adição, é porque existe insaturação para ser quebrada e esse hidrogênio, então, entrar no átomo de carbono. Então, se é uma reação de adição, se eu vou adicionar átomos de hidrogênio nela, significa que essa molécula ela é insaturada, ou seja, ela tem insaturação. Então a insaturação está subentendida na 2. E não só isso. Aqui diz que é possível adicionar 1 mol. Significa que se você adiciona só 1 mol de H2, esse H2, que é uma molécula, ela vai originar 2 átomos de hidrogênio.
seja, quando você quebra uma insaturação, entra um átomo de hidrogênio em um dos carbonos e o outro átomo de outro. Então, como é um mol só de hidrogênio que pode ser adicionado, significa que só tem uma ligação π nessa molécula. Se só existe uma ligação π nessa molécula, significa que ela tem uma dupla. Então, ou seja, significa que essa molécula tem uma insaturação, não é na forma de ligação tripla, é na forma de ligação dupla. Porque quando você tem uma dupla, você consegue adicionar um mol de hidrogênio. Se você tivesse, por exemplo, duas duplas ou uma tripla, você conseguiria adicionar 2 mols de hidrogênio de forma catalítica. Tudo bem? Então, na 2, ele está dizendo o seguinte, em outras palavras, essa molécula que você está procurando a resposta, que você está tentando encontrar, ela tem uma ligação covalente dupla. E 2, pode-se apresentar sob duas formas enantioméricas. O que ele está querendo dizer aqui para nós? Ele está querendo dizer que essa molécula, se ela tem forma enantiomérica, ou seja, tem isômeros óticos, né, que são os enantiômeros, significa que existe um carbono quiral. Pronto, essas são as duas informações mais importantes que eu tenho. Munido delas, eu consigo agora achar a resposta. Letra E já pode ser descartada de cara. Por quê? Não existe ligação dupla nela, tá? Já a letra A também pode ser descartada, porque ela tem duas duplas e a letra B também tem duas duplas. Com isso, eu trabalho com duas alternativas. De 20% de acerto, agora eu tenho 50% de acerto só de não saber quem não é a resposta. E de forma fácil. Agora, quem é C ou D? Todos os dois têm uma dupla. Ou seja, tanto o C quanto a alternativa D apresentam moléculas que têm uma ligação dupla e, portanto, podem ser resposta. Mas, obviamente, só um vai ser a resposta. Significa que o segundo critério será obedecido só por uma delas. Ou seja, ou a letra D ou a letra C vai ter o carbono quiral. Tá? Um deles não vai ter, porque se os dois tiver, nós vamos ter duas respostas. Então, qual deles tem o carbono quiral? Se você notar bem na alternativa C, este carbono aqui, ele é um carbono quiral. Professor, esqueci que é carbono quiral, isso é outro conteúdo, é o conteúdo anterior a este. Esse é reações orgânicas, o anterior é de isomeria, e lá dentro de isomeria ótica. Tá? Carbono quiral é um carbono que tem 4 ligandos diferentes. E aqui, essa molécula C, ela tem aqui um carbono. Para cá, ela tem aqui 2 carbonos. Para esse lado de cá, nós vamos ter um ramo bem maior. E além do que, nós temos o hidrogênio escondido, porque o carbono faz 4 ligações. Então, esse carbono que eu circulei, vou apagar aqui para não ficar muito poluído, ele tem 4 ligantes diferentes. Se esse cara tem 4 ligantes diferentes, significa que ele tem o isômero enantiomérico dele, né, que é o isômero ótico. Então, vou até escrever aqui, esse cara aqui é um carbono quiral. Tá? Pronto. Então, a letra C é o único que cumpre todos os requisitos, ter uma dupla e ter a sua forma enantiomérica, né? Ou seja, ter carbono quiral. Então, a resposta correta é a letra C. Tudo bem? Vamos para a próxima, questão número 3. Bom, eu tenho aqui 3 reações. Eu não vou ler o enunciado, não, para a gente poder ganhar tempo. Bom, e ele quer saber sobre a equação 3. É correto afirmar que a substância Y é? Ou seja, um tipo de exercício que ele quer que eu complete a equação. Porque se eu completar, eu vou saber qual é o produto que vai formar. Bom, o que acontece? Eu tenho aqui o estireno mais água, seta Y. Beleza. O que acontece? Esse tipo de reação que ele está querendo fazer aqui é uma clássica reação de adição, onde nós vamos ter a quebra da ligação π e a entrada de átomos. Tá? Vamos só para deixar calmo. Na equação 1, não está perguntando, mas se tivesse, seria que tipo de reação? Aqui é uma reação de substituição. Foi retirado o hidrogênio que estava nessa ponta aqui do anel, só para a gente deixar mais bem explicado, e entrou no lugar esse grupo aqui, que é um etil. Tudo bem? Então aqui aconteceu uma substituição. A gente pode conferir que o número de ligação π não foi alterado, permanece o número de antes igual ao número depois de ligação π. Logo, não houve quebra.
Quem faz isso é a substituição. Se tivesse diminuição de ligação π, era uma adição. Se tivesse aumento do número de ligação π, era uma eliminação. E a tal da oxidação, professor? A tal da oxidação é quando a gente acaba ou retirando hidrogênios ou adicionando oxigênios. Não foi o que aconteceu, tá? E esses hidrogênios que saem, geralmente eles saem não de dois carbonos. Um sai de um hidrogênio de um carbono, o outro hidrogênio geralmente está ligado ao oxigênio. Eu vou mostrar mais para frente, pode ficar tranquilo. Mas enfim, é uma substituição. Aqui na 2, nós temos uma clássica eliminação. Nós tiramos aqui 2 átomos de hidrogênio e ambos estavam nos carbonos. Então, uma eliminação. Então, aqui é uma reação de eliminação. Até agora foram 2 tipos clássicos. Aqui nós tivemos a retirada de um hidrogênio de cá e outro de lá. Aí passou a ser CH, CH2. Aqui o hidrogênio que saiu, ele aparece aqui. Você arrancou ele, né, dessa molécula de cá. Tudo bem. E esse de cá é uma adição, que é de água, que nós chamamos de hidratação. O que vai acontecer? Bom, nós vamos ter aqui o estireno, né, vamos fazê-lo de novo, é um anel benzênico, aonde nós temos aqui uma ramificação. Eu vou colocar aqui os hidrogênios de forma estrutural, ou seja, eu vou expor suas ligações. Tá aí. E a ligação dupla que estava aqui, ela será quebrada para a entrada de um átomo aqui e outro lá. Tudo bem. Quais são os átomos que vão entrar? Ele está colocando quem? A água. A água ela pode ser reescrita, como eu expliquei na videoaula, dessa forma de cá para ficar mais intuitivo. Onde nós vamos ter o hidrogênio entrando nos carbonos e a hidroxila em outro. Então, a molécula de água ela será partida ao meio, onde uma parte entra num carbono e a outra parte entra no outro. Bom, o hidrogênio ele vai entrar no carbono mais hidrogenado, que é a regra de Markov-Nikov, a regra de Markin. Ele vai querer sentar na mesa que tem mais amigos. Então, o hidrogênio ele vai vir para cá, ó. Tudo bem? E a hidroxila da água vai vir para este carbono. Então, só para que fique claro, a hidroxila da água veio para cá e o hidrogênio da água foi para este carbono cá. Tudo bem? E aí formou esse composto aí. Qual é o nome dele? Ah, professor, preciso saber? Vamos ver as alternativas. É um álcool secundário, tem 2 alternativas de nomenclatura, terciário e primário. Bom, pelo que eu estou analisando aqui, não vai precisar. Por quê? Porque nós estamos vendo que ele é um álcool, ele tem hidroxila em carbono, e esse carbono ele não é hibridizado em sp2. Significa que é um álcool. E se fosse em sp2, seria um enol. Ou seja, se esse carbono que tem hidroxila também tivesse uma ligação dupla, era um enol. Não é o caso. Então ele é um álcool. Pronto. Se ele é um álcool, ele vai ser um álcool primário, secundário ou terciário, porque não existe álcool quaternário, não existe possibilidade de hidroxila estar ligada a um carbono que está ligado a outros 4 carbonos, porque aí nós teríamos 5 ligações. Então o álcool só tem 3 opções, ele é primário, secundário ou terciário. Se ele é um álcool, significa que um desses 3 ele tem que ser. Logo a resposta está entre a letra A, B, a letra A, D ou E. Bom, a hidroxila, vamos circular aqui a hidroxila, que é o grupo funcional dessa molécula, é esse grupo aqui que vai dizer qual é a função que ela pertence, função álcool, está ligada a este carbono. Esse carbono aqui, ele é um carbono secundário. Logo, nós temos aqui um álcool secundário. A resposta seria a resposta da letra A. Pode ser que alguém queira marcar a letra B, 2-fenil, 2-etanol. 2-etan-2-ol, perdão. Bom, o nome desse camarada seria o seguinte, a cadeia carbônica principal é esse aqui, ó, esses 2 carbonos. Professor, por quê? Não é a maior cadeia carbônica? Não seria então o ciclo? Bom, é a maior cadeia carbônica que contém o grupo funcional. Quem contém o grupo funcional é os carbonos da cadeia aberta. Então, ele é principal. Então, isso daqui é uma ramificação, é um fenil. Então, o carbono número 1 é o carbono da hidroxila, que também contém aí o fenil. Perdão, qual seria o nome dele? O nome desse camarada seria um fenil etanol, um ol. Então, a letra B estaria errada, tá? Para quem acha que seria a letra B. Não é. Então, a resposta certa é a letra A, álcool secundário. Bora para a questão número 4. Agora vai ficando um pouquinho mais fácil. As que as mais difíceis ficaram para trás. Vamos conferir? Dada a reação a seguir, conclui-se que o composto X é
Então eu tenho aqui uma substância X que vai reagir com 2 mols de bromo, ou seja, 2 mols de Br2, e aí vai formar esse cara aqui, ó, os 2 bromos aqui, ó, os 2 mols, ó, esses 2 Br separados formavam um mol de Br2 e os outros bromos o outro, tá bom? Então, cada Br2 originou 2 átomos. Como eu tenho 2 mols de Br2, originou 4 átomos de bromos que foram adicionados a essa molécula, tudo bem? Já que não tem outro segundo produto aqui. Então, o que eu tinha antes? Tudo que não está circulado aqui. Então, eu tinha isso aqui, ó, vamos circular, eu tinha o CH3CCH, então, beleza. Então, o composto X é o composto produto menos os bromos. Então vamos fazer isso. Vou escrever até dessa forma com o hidrogênio depois. CH3, que liga a um carbono, que por sua vez liga a outro e que liga a um hidrogênio. Seria esse cara. Só que desta forma que está, os carbonos estão fazendo 2 ligações. Então significa dizer que tem insaturação entre eles, já que eu não posso adicionar hidrogênio. Então eu coloco uma dupla de cá e outra aqui, formando na verdade uma ligação tripla. Adicionei 2 ligações π. E aí cada carbono tem as suas 4 ligações feitas. Esse composto aqui é o composto X, que é o que o exercício quer que a gente ache. E ele está na letra C. Então a resposta para essa questão é a resposta C, de certo. Tudo bem? Vamos então para a próxima questão, que é a questão de número 5. Bom, a fórmula condensada para o alceno, que produz um álcool secundário, ao reagir com água e meio ácido, está corretamente representada aí. Ou seja, ele quer saber qual é o alceno que vai reagir com a água e vai produzir aí um álcool secundário. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro que para ser alceno significa que ele tem que ter uma dupla entre carbonos. Segundo, se eu tiver só 2 carbonos e a gente ter que quebrar essa dupla para adicionar hidrogênio e a hidroxila, nunca vai formar um álcool secundário, perdão. Sempre vai dar álcool primário. Então eu tenho que ter no mínimo 3 carbonos. Igual nesse caso aqui, o mínimo, só para a gente raciocinar. Nesse caso, se a gente tiver aqui, vou colocar aqui os hidrogênios, esse carbono aqui ele vai ter 2 hidrogênios, completou suas 4 ligações. Esse vai ter um hidrogênio só e esse daqui vai ter 3, tá? Então, na hora que ele recebeu o hidrogênio com a reação de adição, que a gente chama de reação de hidratação, o que vai acontecer? Nós vamos quebrar a ligação dupla, então essa ligação dupla ela vai quebrar, tá? E aí o que acontece? Nós vamos ter a entrada da água. Lembre-se, a água a gente vai desenhar ela didaticamente como HOH, onde o hidrogênio entra num carbono e a hidroxila no outro. Nesse caso aqui, o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado, que é esse. E a hidroxila no carbono menos hidrogenado. Então você vai ter aqui o hidrogênio de cá e a hidroxila de lá. Pronto! É possível verificar rapidamente que para formar um álcool secundário, como o exercício quer, está escrito aqui, álcool secundário, eu vou ter que ter no mínimo 3 carbonos, com 2 não é possível. Então eu já vou descartar aqui ó, a letra A e a letra B, tá? E aí eu tenho letra C, D e E. Vamos com calma. No caso aqui da letra D, ele escreveu, na verdade, um alcano. Não pode, tem que ter uma dupla, tem que ser um alceno. Até o enunciado está falando alceno. Esse camarada aqui da letra D só tem ligações simples, tá bom? Mas vamos analisar agora a letra C. Tenho duas, 50% de chance. A letra C, se a gente for namorar muito bem, é exatamente o que eu fiz aqui para a gente poder entender a possibilidade de formar um álcool secundário. Vou apagar para que a gente possa perceber que é ela. Ó. Deixa eu apagar todo esse meu rascunho. Então, deixa eu tirar aqui. Pronto. Eita ferro. Vamos puxar aqui a cor e vamos refazer de novo. Então, esse cara, ele tem uma dupla aqui. Ele é um alceno e esse alceno aqui, ele tem, então, 3 carbonos. Se você analisar muito bem, vamos fazer a fórmula condensada dele, que está lá na letra C, ele é quem, na verdade? Ó, vamos esconder CH2, aí tem a dupla, eu não vou escrever, lembre-se, eu quero fazer a fórmula condensada, CH e depois CH3. Então, esses dois aqui é a mesma pessoa, só está escrito de forma diferente. E é igualzinho ó, a alternativa C.
mostrando que ela é a resposta. Então, aqui também é a letra C de certo. Questão número 6, sem perder muito tempo, para o vídeo não ficar tão grande assim. Beleza? Na reação entre ácido clorídrico e 3-metil-pente-2-eno, o produto predominantemente irá se formar, será? E aí ele coloca o nome. Por isso que é bom saber nomenclatura. É dessa forma que caem as nomenclaturas. Tá? Em vez dele colocar lá a fórmula, ele te dá nome e te dá a resposta em nome. Se você não entender nomenclatura, como que você faz uma questão dessa? Mas vamos fazer o seguinte, vamos desenhar. É um pente-2-eno. Então esse cara, ele tem 5 carbonos. Vamos fazer maior aqui, a gente rabisca para baixo. No carbono 2, ele tem uma dupla. Então ele é um pente-2-eno. Tá aí, carbono 2 tem uma ligação dupla, tá? Eita. Esse negócio de apagar meu aqui não funciona bem não, eu não entendo bem, mas enfim, tá aí. Vou fazer uma dupla mais bonitinha. Tá aí. E ele também tem aqui no carbono 3, que é um carbono que também faz parte da dupla, só que ele tem um metil, tá? É esse cara aqui que vai reagir com ácido clorídrico. Então eu vou preencher aqui de hidrogênio, que são 3. Aqui eu tenho 1. Aqui eu não tenho nenhum, porque já está as 4 ligações estabelecidas. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Beleza, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a quebra, né, dessa ligação π entre esses dois carbonos. E quem será adicionado aqui não é a água, é o HCl, mas comporta-se com a mesma lógica e raciocínio da água, tá? Então vai ser o HCl, onde o hidrogênio vai entrar num carbono e o Cl no outro. Então vamos apagar aqui. Tudo bem. Agora, quem vai entrar no lugar de quem? O hidrogênio vai sentar na mesa que tem mais gente que parece com ele. Esse carbono não tem nenhum hidrogênio, esse daqui tem. Então, o meu hidrogênio do ácido clorídrico entra aqui e o meu cloro ele vai entrar exatamente aqui, tá? Então, cada um entra no seu lugar e aí nós temos, então, a resposta para a questão número 6, só que na forma de nomenclatura. Vamos fazer a nomenclatura dele? Bom, ele continua tendo 5 carbonos, porque entrou foi hidrogênio e cloro. Então, ele vai continuar chamando pente, só que agora ele não tem o en mais, porque não tem dupla, é an. Então, é um pentano. Só que esse pentano, ele tem aqui ó, um metil, continua tendo metil, e agora ele tem o cloro. Então, o metil está lá no carbono 3, continua a mesma coisa, 3-metil. Só que agora ele tem o cloro, exatamente no carbono 3. Então, 3-metil, 3-cloro, e a gente emenda com o nome da cadeia principal. A cadeia principal é essa daqui, ó, que é simplesmente pentano. Então, cloro, pentano. Pronto. 3-metil, 3-cloro, pentano. A gente vai encontrar essa alternativa, essa resposta na alternativa letra B de bola. Então, tá aí para vocês a resolução da questão número 6. Bola para frente. Bom, questão número 7. A questão número 7, ele quer que eu diga qual é essa reação aqui. Ó. Tem um enunciado muito grande, eu não vou ficar perdendo muito com essas coisas, não. A gente já vai direto para, de fato, a pergunta. Metano mais cloro vai formar um CH3Cl. Ou seja, o que eu estou percebendo é que o cloro puxou um hidrogênio, mas um cloro entrou lá. Então, o que aconteceu aqui foi uma substituição. Quem não está enxergando, vamos com calma. Ó, eu tenho aqui o metano, tá aí o CH4. E quem que tá para reagir com ele? O cloro, Cl2 ou ClCl. O que vai acontecer? Eu vou até colocar de vermelho aqui para a gente poder enxergar melhor. Um dos hidrogênios, ele vai abandonar isso, vou colocar ele até de vermelho aqui, ó, esse hidrogênio com esse cloro. O que vai acontecer? Esse cloro do Cl2 vai para o lugar do hidrogênio, e o hidrogênio vai para o lugar do cloro. E aí nós vamos ter isso daqui, ó. Vamos fazer com o jogo de cor, então tá aqui. Vou fazer aqui os 3 hidrogênios, opa. Então tá aqui, ó. E nesse caso aqui, entrou no lugar o cloro, tudo bem? E aí nós vamos ter formando exatamente o HA, junto do Cl, ou seja, HCl. Então, o que aconteceu? Simplesmente houve uma troca de lugares entre cloro e hidrogênio. O cloro abandonou sua dupla e foi ligar lá no carbono. E o hidrogênio abandonou o carbono e foi ligar lá no hidrogênio. Então, a resposta é letra D, D de dólar.
Tudo bem? Questão número 8, bola para frente. Não vamos deixar esse vídeo ficar muito grande, não. Bom, aqui ele quer que eu complete essas lacunas. Com base nesses dados, é correto afirmar que a primeira etapa é uma reação de e a segunda é de quê? Então vamos lá. Aqui a primeira reação, ó. O que está acontecendo? Eu comparo o antes e o depois. Eu tenho o anel de antes e o anel de depois, o anel benzênico, não muda CH2BR, CH2OH. Então o que aconteceu? Saiu esse BR e entrou no lugar o OH. Então, houve aqui claramente, no primeiro momento, uma substituição. Substituiu o BR pela hidroxila. Agora, num segundo momento, que é esse daqui, ó, o que está acontecendo? Bom, aqui nós temos a mudança de novo no mesmo lugar. Só que eu vou desenhar aqui, ó, só a parte que sofreu mudança. Dois hidrogênios, vamos fazer assim os dois hidrogênios, né? CH2, eu vou colocar um hidrogênio para cá, um hidrogênio para lá e a hidroxila aqui. Esse cara aqui, ele passou a ter essa cara aqui, ó, dupla O, OH. Então, o que aconteceu? Nós não temos aqui o que parece ser para alguns uma substituição, aonde foi tirado aqui ó, o CH2OH e colocado COH. Não tem como você chegar aqui, tirar esse pedaço e colocar esse. Quando eu fiz aqui a forma estrutural, fica claro. Você tem o COH com os dois hidrogênios, agora C dupla OH. O carbono ele fica no lugar. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo a seguinte ação. Nós estamos tendo a saída de dois hidrogênios, estão saindo e está formando uma dupla com esse O e está formando uma hidroxila. Então, na verdade, é como se eu tivesse o acréscimo de um oxigênio aqui nesse hidrogênio e está saindo dois hidrogênios, tá? Então, nesse caso, está saindo menos dois hidrogênios, então menos H2, tá? E ainda está aumentando, adicionando um oxigênio. É isso que está acontecendo. Bom, claramente isso é uma reação de oxidação, porque a oxidação é quando você tem a remoção de hidrogênio ou a adição de oxigênio. Nesse caso específico, acontecem as duas coisas. Ah, professor, mas como é que eu vou saber que o hidrogênio está saindo? Eu até circulei o hidrogênio aqui errado, ver se eu consigo apagar. Pronto. O hidrogênio que vai sair, na verdade, é esse daqui, ó. Vai sair um hidrogênio do carbono e vai sair um hidrogênio dessa hidroxila. E aí nós temos a formação da dupla aqui. E o oxigênio que entra, ele entra aqui, ó. Deixa eu colocar uma cor diferente para a gente não ficar muito perdido. Então, vai ter a formação aqui dessa dupla. Esse hidrogênio vai sair, mais esse. E nós vamos ter a formação aqui de uma hidroxila. Tudo bem? Então, sai hidrogênio e entra oxigênio. Claramente, isso é uma reação de oxidação. Se a gente calcular o NOx antes e depois, nós vamos verificar que diminuiu. Professor, como é que seria esse NOx? Bom, então vamos fazer o cálculo NOx só para a gente ter certeza e provar por A mais B que de fato é uma oxidação? Vamos. Bom, nesse caso aqui eu tenho CHHOH e para cá, obviamente, ele vai ligar o anel, né? O anel benzênico que vai estar aqui embaixo. Ou seja, vai ser carbono com carbono. A mesma coisa de cá também. Nós vamos ter aqui um anel benzênico, então a gente não tem que ficar perdendo muito tempo raciocinando, não. Vamos lá, nas 4 ligações. Bom, o carbono para cá, ele liga com outro carbono, então ele não perde nem ganha os elétrons da ligação. Tudo bem. Para cima aqui, ele está ligando com um oxigênio, ele perde. Se ele perde, então vamos lá. Na primeira ele não aconteceu nada, seria 0 NOx. Pela segunda ele perde um elétron, se ele perde ele se torna mais um. Agora ele tem a ligação com o hidrogênio, nessa ele ganha os seus elétrons no cálculo do NOx. Lembre-se que a gente calcula o NOx considerando que as ligações seriam rompidas e o mais eletronegativo ficaria com os elétrons de ligação. Então se rompesse a ligação entre carbono e hidrogênio, o carbono recebe o elétron da ligação, o elétron que veio do hidrogênio. Se quebra a ligação entre carbono e oxigênio, o carbono perde esses elétrons, tá? Porque o oxigênio é mais eletronegativo. Tudo bem, então na primeira com carbono não acontece nada, até porque é carbono com carbono. Na segunda, carbono e oxigênio, ele perde elétrons. Se ele perde partícula negativa, fica positivo. A sua terceira ligação analisada é um hidrogênio.
E aí o carbono ganha o elétron. Se ele ganha o elétron, ele ganha uma partícula negativa. Aí o NOx de mais 1 vai para 0 novamente. E a quarta ligação é com outro hidrogênio, que o carbono ganha esse elétron, portanto, ele fica com NOx menos 1. Então, no cálculo aqui, eu tenho um saldo de um elétron ganho. Com uma ligação ele não perde elétron, na outra ele perde, mas nas outras duas ligações ele ganha. O saldo é o ganho de um elétron, então o NOx é menos 1. Então, o NOx desse carbono aqui, ó, ele é menos 1. E do outro, vamos analisar? Nessa ligação aqui com o carbono, nem perde nem ganha. 0 elétrons. Para cá ele está ligando o oxigênio, ele perde. Se ele perde é mais 1. Para cima ele faz duas ligações e as duas é com o oxigênio. E nas duas ligações ele perde elétron, ele perde mais 2. Se ele tinha perdido 1 e perdeu mais 2, então vamos colocar aqui, ele perdeu mais 2 elétrons, ficou mais 2. No final ele vai ter perdido 3 elétrons. O NOx dele vai para mais 3. Então de menos 1 para mais 3, ele teve aqui um aumento de NOx. Aumento é sinônimo de oxidação, quando o NOx aumenta. E se tivesse diminuindo o NOx, reduzindo o NOx, seria uma redução. Se tivesse indo de mais 3 para menos 1, houve uma diminuição do NOx, aí seria uma redução. Mas nesse caso nós tivemos uma oxidação. Então substituição e oxidação é letra A, é a resposta da questão número 8. Para ficar bem explicado, demora um pouquinho, pessoal. Vamos lá. Questão número 9. Estamos acabando já. As duas reações indicadas no método 1 e a reação indicada no método 2 são classificadas respectivamente. Tudo bem. Então ele quer saber aqui, ó, no método 1, o que está acontecendo aqui? Ó? Vamos analisar um com o outro. Deixa eu circular sem esconder informações. Tá aí. Antes e depois. O que está mudando? É esse BR aqui, ó. Antes não tinha e agora tem. Só que repare, ele entrou, mas ele não quebrou dupla. Não foi adição, foi uma substituição. O hidrogênio que estava aqui, ó, saiu para dar lugar a esse bromo, tá bom? Então nós temos aqui, nesse momento aqui, o que chamamos de reação de substituição. Bem rápido assim. Agora, nesse passo aqui, ó, eita, deixa eu tentar não tampar nenhuma parte da molécula para a gente analisar o antes e o depois. O que está acontecendo? Eu estou notando aqui no lugar do bromo, agora nós temos o OCH3. Então, nós tiramos o bromo e colocamos o OCH3, ou seja, aqui nós teríamos um haleto orgânico, né, o bromo ligado a um carbono, fazendo essa função de haleto orgânico. Aqui nós já teríamos a função de éter, né? Então, o que houve aqui? Uma substituição. Nós tiramos o bromo e colocamos outro grupo no lugar. Então, aqui também aconteceu uma substituição. Pronto. Tranquilo. E agora, professor? No método 2, o que aconteceu? Vou analisar o antes e o depois de descobrir o erro. A diferença na fotografia. A diferença está aqui em cima. Ó. Você tem aqui ó, o OHA e de cá você tem isso daqui. Então, é aqui que mudou, não foi ali naquele lugar do método 1. Então, o que está acontecendo? Vou escrever aqui. Nós tínhamos isso daqui, ó, e passou a ter isto daqui. O que aconteceu? Bom, vamos colocar os carbonos no lugar para a gente poder compreender melhor o que aconteceu. Então, aqui tem um carbono que tem 2 hidrogênios escondidos, porque tem que fazer 4 ligações. Aqui eu tenho um carbono que já tem as suas 4 ligações estabelecidas. Então, o que houve de fato? Eu retirei esse hidrogênio e retirei esse hidrogênio de cá. E ao retirar esses 2 hidrogênios, formou uma dupla. Ou seja, um álcool foi transformado em aldeído. Isso é uma eliminação ou seria uma redução ou uma oxidação? O que seria isso daí? Se fosse uma eliminação, os hidrogênios teriam que sair entre 2 carbonos e aí formaria ligação dupla entre 2 carbonos. Aqui não há formação de ligação dupla entre carbonos, porque um dos hidrogênios que sai é do grupo funcional. Então, não é uma eliminação. Ah, mas não seria uma oxidação não, professor? Não. Oxidação é quando nós temos, perdão, seria uma redução, já que tirou o hidrogênio, reduziu o número de átomos. Não é redução não? Não, não é redução, porque redução tem a ver com NOx. Para reduzir o NOx, nós temos que ter entrada de hidrogênio ou saída de oxigênio.
nós tivemos exatamente o contrário, nós tivemos saída do hidrogênio. Já que não é uma eliminação, só pode ser uma oxidação. O NOx desse carbono seria como? Olha, aqui para baixo nós temos um carbono, né, que é um anel benzênico. Então, esse cara não perde elétrons. Para os dois hidrogênios, ele ganha. Então, ele não perdeu nada no primeiro. Nas outras duas, ele ganhou. Foi para -2. Mas nessa ligação com oxigênio, ele perde. Então, o NOx desse camarada aqui é -1. Ou seja, ele ganhou um elétron, uma partícula negativa. Já nesse caso aqui, ele está ligado a um carbono. Então, nessa ligação, ele não perde nem ganha elétrons. Com o hidrogênio ele ganha um elétron, mas aqui ele faz dupla ligação com o oxigênio, ele perde 2 elétrons para o oxigênio. Ganhar um e perder 2 dá um saldo de que ele perdeu um elétron. Perder uma partícula negativa significa que ele vai ter um saldo positivo. Então nós temos aqui de -1 para +1. Isso é um aumento do NOx, sinônimo de oxidação. Então, substituição e oxidação, você vai encontrar na letra A, alternativa A. Então, não teria nem como você marcar a eliminação aqui, sabendo que seria substituição e substituição que teria que começar. Nós não temos essa alternativa, substituição e eliminação. Tá? Então, se teve dúvida entre eliminação, redução e oxidação, você saiu tranquilo nessa, porque na verdade, se você soubesse que as duas eram substituição, você estaria entre a letra A e a letra E. E aí você teria que dizer que isso aqui foi uma substituição, mas não é 3 substituições, tá? Resposta certa, letra A. Vamos para a última questão, que é a questão número 10. Estamos acabando, pessoal. Bom, aqui tem todo um texto grande, mas dá para a gente entender pelo gráfico. Eu tenho aqui a reação, que é o bromo mais o Br2, e forma-se 2 produtos. Por que 2 produtos? Porque existem 2 possibilidades principais. Se você tem um anel benzênico com dupla, você pode, num primeiro momento, quebrar essas duplas e adicionar bromos em cada carbono. Aí é uma reação de adição. Então você tem a opção de adicionar esses bromos. E aí, para isso, o resultado levaria à quebra de uma ligação π. Mas você poderia fazer a substituição. Retira um hidrogênio e coloca o outro bromo. Aí nós teríamos uma substituição. É as duas opções. Professor, não poderia ter aí uma eliminação? Não. Não tem como ter uma eliminação nesse exercício, nessa situação. Por quê? Se você eliminar hidrogênio aí, formaria uma ligação tripla, o que praticamente não existe uma ligação tripla num anel de 6 carbonos. Muito, muito difícil, dá uma instabilidade, essa opção descartada. Tá? Então não teríamos isso. Não seria uma oxidação, não? Não, não seria uma oxidação. Por quê? Porque nós estamos usando o bromo nesse caso, não estamos usando um agente que tem oxigênio para oxidar ele. E como não estamos tirando hidrogênio, não levaria essa oxidação, né? E outra, para retirar esse hidrogênio, para ser uma oxidação, o hidrogênio tem que sair do grupo funcional. E ele nem grupo funcional tem, tá? Se hidrogênio sair daí, seria eliminação, tá? Então vamos lá, adição e substituição. Bom, ele forma 2 produtos. Esse gráfico aqui é o gráfico de energia livre, é um gráfico relacionado à termoquímica. O que você teria que saber? É um exercício um pouco mais difícil, mas dá para a gente pegar a resposta. Bom, eu vou te mostrar que dá. Eu tenho 2 produtos. O que quer dizer um está em cima e outro está embaixo? O que está embaixo, ele tem menos energia. Ter menos energia significa estar mais sossegado. Significa ser mais estável, tá? Significa dizer que é o produto mais provável. E o 2, ele tem mais energia, ele é menos estável, porque tem mais energia dentro de si, e ele é um pouco menos provável. Mas qual das duas reações é a mais provável de acontecer? É uma adição ou uma substituição? O anel benzênico, que tem duplas alternadas, tem uma grande estabilidade. Quebrar essa dupla geraria instabilidade. O que é isso que eu quero dizer? Quebrar não é muito normal de acontecer nessa reação. O normal, então, é ter a substituição, que a substituição, reação de substituição, não leva à quebra de dupla. Então, o produto 3 é o produto da reação de substituição. Já o produto 1 é o produto da reação de adição.
Tudo bem? Ah, tá. Então, se eu adicionar o BR2 nesse benzeno, o que é que vai acontecer? Vou colocar aqui bem no cantinho. Bom, o benzeno, opa, ele tem aí 6 lados. Nós temos uma dupla aqui, outra mais embaixo. Se a gente vai adicionar, significa que a gente quebra a dupla e adiciona átomos 2 carbonos que faziam a dupla. Então, vai entrar um bromo aqui e vai entrar um bromo lá. Pronto, é isso que é o produto da adição, e é esse o produto que tem que aparecer no 2. Quando eu pego a coluna 2 aqui, ó, na coluna 2, eu vou até riscar o carbocátion, a gente vai nem precisar analisar ele. Qual é o que tem a adição de 2 bromos e a quebra de uma ligação π? Nós temos isso na letra A, letra B descartada, tá? Descartada, nossa, descartada. Letra C, descartada. Letra D, tá ainda em vigor, já ia descartando. E a letra E está descartada. Pronto, 50% de chance. Agora o produto 3, que é da substituição. Como que aconteceria? Poxa, a substituição é muito mais fácil. Vou escrever aqui do lado o produto 3. Então você vai colocar aqui o benzeno com as suas duplas alternadas. Então vou colocar no mesmo lugar que está. E aí vai sair um hidrogênio que está escondido, né, implícito, e entra um bromo no lugar. E aí ele fica assim. Tá? O bromo a gente não coloca implícito, né, tem que expor. Então esse é o produto 3, ou seja, vai manter as 3 ligações π e vai ter um bromo. Tudo bem? Então aonde eu tenho isso? Vou ter que apagar aqui porque eu acabei circulando e tampando aqui a informação. Vamos apagar aqui. Tá? Beleza. Agora, nessa coluna aqui é o produto da reação, é o produto 3, aonde eu tenho as 3 duplas e um bromo. Lembrando que a letra A e letra D que estão vivas, a letra D está descartada lá. A letra D ele sumiu com uma dupla, não pode ser, tá? Então a única que está completamente certa é a letra A, tá? Ou seja, os 2 produtos. Esse daqui é o produto de adição, esse é o produto de substituição, certinho. E nós temos o carbocátion, que é o intermediário, ou seja, primeiro o bromo ele ataca, né, a dupla local, formando esse cara aqui. Aí no segundo momento, se o bromo ele entrar aqui, ó, se o bromo entrar aqui no carbocátion, reação de adição. E aí nós vamos ter esse primeiro produto aqui, que é o produto da reação de adição. Só que, se num segundo momento formou o carbocátion e o bromo ele atacar esse hidrogênio aqui, ó, se ele atacar esse hidrogênio, essa ligação ela restabelece a dupla e nós temos o segundo produto, tá? Então, essa reação acontece assim, o bromo ataca essa dupla, quebrando ela, um dos bromos entra num carbono, o outro fica com a falta de elétron porque a ligação dupla quebrou. E aí o segundo bromo determina se é adição ou substituição. Se o segundo bromo entrar lá no carbono, que tem um sinalzinho de mais, a carga de mais, adição. Se o bromo atacar o hidrogênio, onde o outro bromo já entrou, e aí há restabelecimento da ligação dupla, substituição. E a substituição é mais normal de acontecer, porque a tendência de ter duplas alternadas confere uma estabilidade muito grande. A natureza sabe que qual tem menos energia é aquela que ela vai preferir. Então ela forma mais aquele que tem menos energia. Tudo bem? A resposta à questão letra A é uma questão um pouco mais elaborada, mas no entanto é possível saber que se você tiver na mente que os 2 produtos são esses aqui que tem que se formar, independente da ordem, você consegue descobrir essa alternativa. Por quê? Vamos supor que você não sabe quem é o produto 1, quem é o produto 2, mas você sabe que tem que formar esse com 2 bromos e o outro com um bromo só, com todas as duplas. Quando você vai aqui nessa primeira coluna, não tem o bromo com o anel com um bromo só. Logo, essa resposta só pode estar na última coluna. Então você consegue saber encontrar essa resposta, mesmo sem saber qual é o produto mais estável, menos instável, mais provável no caso, tá? O mais estável, o mais provável. Se você não souber isso, você faz essa questão, mesmo sem saber carbocátion. Tudo bem? Esse é o benefício de ter questões de múltipla escolha. Você trabalha com aquelas opções limitadas e a partir dali você consegue achar a resposta sem nem saber tudo, mas sabendo alguma coisa e sabendo pensar, obviamente. Pessoal,
Um grande abraço para vocês, espero que vocês possam ter entendido. Se não entendeu, deixe as dúvidas nos comentários para que eu possa ajudar vocês. Tudo bem? Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.